Bom dia, pessoal. Nós vamos ver essa terceira atividade do mês de agosto, né? E nesse assunto nós vamos ver conceito de proporcionalidade direta entre duas grandezas, conceito de proporcionalidade inversa entre duas grandezas e aplicação da proporcionalidade fundamental das proporções. Essa primeira parte nós vamos ver uma introdução a alguns conceitos e na outra atividade que está relacionada com esse assunto a gente vai ver a regra de 3. Mas para a gente ver regra de 3 precisa primeiro ver essa parte que seria uma introdução à regra de 3 com relação a proporções diretas e proporções inversas. Aí é importante que a gente veja primeiro essa parte e compreenda para depois entrar na regra de 3, que vai ser a quarta atividade desse mês de agosto, certo? Então a próxima atividade vai estar relacionada com essa atividade aqui. Aí tem a atividade, eu vou explicar a apostila, aí a atividade vocês vão responder, aí pode colocar só o nome, o número e a letra correspondente à resposta, certo? Coloca o título do assunto, o seu nome, a data e a turma. Aí depois responde, pode responder no rascunho e colocar só o resultado na folhinha para enviar para mim, tá certo? Então vamos lá. Grandezas direta e inversamente proporcionais. As grandezas podem ser classificadas como direta ou inversamente proporcionais, dependendo da relação das medidas de uma grandeza com a variação das medidas de outra. Grandeza é o que pode ser medido. A grandeza não é o objeto que pode ser medido, mas a medida que é possível ser observada nele, como distância, peso, velocidade, etc. As grandezas também podem ser verificadas em razões, como é o caso da velocidade, que é uma grandeza resultante da divisão entre distância e tempo, os quais, por sua vez, são outras duas grandezas. Duas grandezas proporcionais podem apresentar essa proporcionalidade de forma direta ou inversa. Antes de discutir esse tema, é importante lembrar o que são proporções. O que é proporcionalidade entre grandezas? A razão entre duas grandezas é algo comum que pode ser feito para avaliá-las e para obter outras grandezas e propriedades como resultado. Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas, obtidas pela divisão entre duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para os cálculos que envolvem regra de 3. Por exemplo, digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e, em determinado período de tempo, percorra 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km. A razão entre velocidade e espaço percorrido desse automóvel pode ser avaliada em dois momentos distintos e possuir resultados iguais a 0,5. Isso significa que as grandezas são proporcionais, isto é, a variação de uma das grandezas faz com que a outra também sofra variação na mesma taxa que a primeira. Dessa forma, ao dobrarmos a velocidade do automóvel, dobramos também o espaço percorrido por ele em um mesmo intervalo de tempo. Então aqui nós temos 50 está para 100, 100 está para 200. Se aumentasse a velocidade para 150, então daria 300. Ele iria percorrer 300 km. E assim sucessivamente, né? A cada 50 km por hora que aumenta a velocidade, aumenta a distância percorrida em 100 km.
Entenda como funcionam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra grandeza. Proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade. E assim por diante. Exemplos de proporcionalidade direta. Uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas. Agora veremos com números a relação entre as duas grandezas. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. Aí nós temos a tabela, o tempo em horas e a impressão números. Então, essa grandeza é número de impressões, que é a quantidade, e o tempo em hora são sempre grandezas diretamente proporcionais. Está relacionado quantidade com tempo. Então, quanto maior a quantidade, mais tempo vai ser gasto. Não é isso? Então, aí, 2 horas 40, 3 horas 60, 4 horas 80, 5 horas 100. Então, a razão aqui, a constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Essa proporção aqui é de 2 para 40. Então, essa proporção seria de 1 para 20. 3 para 60. Em 3 horas são 60 impressões. Então, a impressão também vai dar a constante, a razão vai dar 1 para 20. O mesmo de 4 para 80, vai dar 1 para 20. E 5 para 100. Simplificando, vai dar 1 para 20. Então, a razão seria essa, de 1 para 20. Ou seja, em 1 hora são impressas 20 páginas.